Olá, pessoal! É bom compartilhar com vocês a nossa primeira edição de 2020 e queremos ter a sua companhia ao longo deste ano que se inicia. Vamos curtir juntos esse calor gostoso do verão, dando continuidade a esse papo prazeroso sobre leitura e livros. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Eu convido vocês para fazer um planejamento mínimo, colocando em prática as ações que pretendem para a sua vida e para seus familiares em 2020, começando por dar atenção especial às crianças. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura, independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então assim, do cognitivo. A leitura é vida. A criança, ela precisa ter essa troca. A criança, ela precisa ter acesso ao mundo da leitura. A criança precisa ler. Então assim, o que eu peço hoje é incentive as crianças à leitura. É cuidando bem das novas gerações que teremos acesso ao universo amplo de possibilidades que a leitura proporciona. Na palavra da escritora Fernanda Farina. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, eu acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Então, seja um comentário de uma rede social, seja um livro denso de literatura clássica, seja uma bula de um medicamento que você lê ali e descobre alguma coisa sobre aquilo que você vai tomar. Eu acho que qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de leitura te proporciona esse mergulho. Então, muda a vida, te proporciona cidadania, te proporciona conhecimento, diferencial em todos os momentos da vida. Na educação dos filhos, nos relacionamentos, na área profissional. Então, eu acho que quem não lê perde a oportunidade de tomar ciência da própria existência, do seu lugar no mundo e de ser protagonista da sua própria história. E como diz o nosso ilustre Drauzio Varela, a leitura proporciona uma viagem por uma cultura geral através de um universo ilimitado de possibilidades. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Como disse a escritora espanhola Rosa Monteiro, os romances são os sonhos da humanidade.
Sem romances, todos seríamos muito mais loucos, e a literatura em geral, assim como a arte, são as maiores armas que o ser humano dispõe para lutar contra o horror e o caos. E é com esse espírito da escritora Rosa Monteiro que recebemos no estúdio da TVC em Linhares a professora Ana Paula. Ela é professora de língua portuguesa e trabalha na Escola Bartolino Costa, aqui em Linhares, que é ligada ao projeto Escola Viva da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Passeando com graça e leveza pelo universo da leitura, essa entrevista está imperdível. Quando você diz que não gosta de ler, a gente tem que procurar realmente o que está por trás disso. No meu caso, era a falta de referência. E hoje, mesmo com o uso da tecnologia, você tem a opção de ler. Você tem a opção de procurar aquilo que você se identifica. Então, quando você percebe a importância de enriquecer o seu vocabulário, de conhecer, de ter uma visão de mundo ampliada, você vai perceber a importância da leitura para a sua vida. A leitura, ela tem o papel fundamental de exercer o seu pensamento, próprio pensamento, de você não ficar reproduzindo aquilo que algumas pessoas dizem, né? A leitura, ela fundamenta, a leitura, ela traz para você uma visão do mundo, uma visão sua das coisas. É com as palavras da professora Ana Paula que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, se temos certeza do conjunto de benefícios e de prazeres que a leitura nos proporciona, vamos aproveitar que 2020 está começando e vamos colocar o livro no nosso dia a dia, desde o início deste ano. Então vou fazer para vocês algumas sugestões para transformarem o livro num companheiro de caminhada, desde agora. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, pessoal! Início de ano novo e, como sempre, traçamos metas gerais sobre vários assuntos da nossa vida para os próximos 12 meses. E eu convido vocês para estabelecerem metas de leitura de bons e agradáveis livros. O que vocês acham? Vamos começar 2020 com foco na leitura. Portanto, nas edições do mês de janeiro, eu vou fazer sugestões para que vocês adquiram ou mantenham o prazer do contato com os livros e das histórias contadas em suas páginas. Serão 3 sugestões em cada edição desse mês. Então, vamos caminhar juntos? Se motive e leia mais. A leitura não pode ser vista como uma obrigação, porém esse hábito prazeroso proporciona vários benefícios para quem lê. Um livro é um passaporte carimbado para transportar você para realidades novas e que podem iluminar sua vida. O segredo é encontrar um livro que te agrade e é só embarcar nessa viagem. Aproveite seus momentos livres. Evite se tornar vítima daquele papo de eu não tenho tempo. Por mais corrida que seja a sua vida, existe aquele tempinho perdido no transporte público, na fila do banco, no consultório médico, entre outros lugares. Essas são oportunidades para ler algumas páginas do livro e aumentar sua frequência de leitura. Tenha sempre um livro em suas mãos. Considere o livro como um companheiro de caminhada e então tenha sempre um livro com você. A presença do livro vai ser um estimulador importante para você abrir e degustar as histórias que estão em suas páginas. Portanto, carregue um livro sempre com você. Olha, pessoal, caso tenha dificuldade para comprar livros, procure a biblioteca da sua cidade. Leve seus documentos pessoais e um comprovante de residência e você terá acesso gratuito ao interessante mundo da literatura. Essas dicas já estão disponíveis na página do nosso programa no Facebook. Dá uma olhadinha lá. Então, até a próxima edição com mais 3 dicas sobre bons hábitos de leitura. Para começar o ano novo que se inicia, permita que o livro faça parte da sua vida.
Se o assunto é colocar em prática o hábito da leitura, vamos seguir a sugestão da nossa parceira Patrícia Santos. O livro A Montanha e o Rio, uma história gostosa, encomendada para esse clima gostoso do verão, na nossa coluna Dica de Livro. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem filhos de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. Penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então, é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é, para a família. Você aprende com a literatura também. É com a aprazível presença de Bernadette Lira que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Ana Paula. Vamos que vamos! Ô Ana, como é que a leitura entrou na sua vida? Foi através da família, através da escola? Como é que aconteceu? Eu não sou natural de Linhares, eu nasci em São Mateus, né? E eu acredito que a leitura, ela entrou na minha vida através de profissionais, através de uma professora que, não me esqueço, uma professora do ensino fundamental, professora Miriam, e por gostar muito de ler, ela me presenteou com um livro. Era uma coletânea de Cecília Meirelles na época, e através daquela coletânea eu comecei a gostar de ler, né? Por ser de uma família bem humilde, uma família que não tinha condições de me ofertar, né, digamos, a leitura, a compra de bons livros. Então foi através de um profissional que foi me despertar isso, né? A minha mãe, ela não tem o ensino médio completo, mas sempre incentivou muito que as filhas estudassem, e
a escola foi a ponte para que eu descobrisse assim, o hábito e o prazer na leitura. Ô Ana, tem um livro, tem um personagem de uma história contada num livro, ou mais de um livro, ou mais de um personagem que marcaram sua trajetória como leitora? O mais interessante é que eu só fui... eu lia, gostava de ler, me interessava muito por poemas, então assim, eu acho que é até comum a criança, adolescente, né, através do poeminha, né, mas eu só fui me identificar com alguma obra depois já de adulta, adolescente adulta, até porque eu nunca encontrei muitas referências que eu pudesse me identificar dentro da literatura para sentir prazer em ler, em ver algo assim que eu pudesse ter como referência para a minha vida. Apesar de gostar de ler, gostava de viajar ali nas histórias, mas me identificar a ponto de falar, nossa, eu quero ler esse tipo de livro, esse livro fala sobre mim, fala sobre algo que eu goste, né? Então, assim, eu tive esse desafio. E aí, no ensino médio, eu comecei a ler literatura por obrigação, que a maioria dos adolescentes é desse jeito, né? Assim, não, você vai ler. Eu lia para passar na prova. Ler porque você tem que aprender aquilo ali. Mas não havia o prazer, por não conseguir me identificar. Teve uma época que tinha até a ficha catalográfica, né? Tinha que fazer aquela ficha. Isso, tinha que exatamente. preencher. Então, assim, eu tinha que ler aquilo. Às vezes não entendia muito. Então, foi muito difícil. Até que eu consegui me deparar com alguns contos, com algumas histórias. Eu tive uma professora que levou um livro, contava a vida de uma adolescente, né, uma adolescente que morava numa favela, que passava por várias dificuldades. E eu falei, nossa, é esse o tipo de livro que eu gosto, porque eu consegui me identificar. Era uma jovem negra, passou por muita dificuldade, trabalhava fora, e aquele livro... eu falei assim, gente, existe uma forma de ler e sentir prazer nisso, ler para me distrair, por entretenimento, não por obrigação, né? E acredito que eu me descobri naquele momento, lendo aquele conto, e aquela personagem que na época, no livro, por ser baseado em fatos reais, não tinha o nome da personagem, só as iniciais. Aquele livro despertou em mim assim, é possível ler e sentir prazer nisso, né? E sair dali, viajar e se identificar. Ô Ana, boa parte das histórias que são contadas nos livros, portanto escritas, né, por alguém, normalmente elas têm como referência alguma coisa da vida real, né? A história não sai do nada. A vida do personagem que acontece no livro serve de referência para a nossa vida aqui fora? E quais seriam, assim, algumas das referências que você pode colocar? Certamente a vida do personagem, ela pode impactar de diversas formas. Não necessariamente de você se identificar com ele, de dizer assim, olha, a vida dele realmente parece com a minha, tem alguns fatos que... Mas de você identificar alguém ou alguma coisa com aquela realidade. Nossa, isso realmente acontece. Nossa, que coisa, isso poderia ter acontecido comigo, aconteceu com alguém que eu conheça, dentro da relação, né? Então, assim, o despertar da vida do personagem, às vezes, provoca no leitor um momento, assim, de epifania, né? E você, gente, nossa, era desse jeito. Quando o aluno, por exemplo, do ensino médio, que nós temos hoje uma realidade de vários alunos que não gostam de ler um livro ali, de ficar lendo o livro, acham que é uma perca de tempo, eles têm informação de uma forma muito veloz, né, o uso do celular, do celular, né, da tecnologia, da tecnologia. Como você faz para conseguir convencer esse aluno que essa leitura pode ser prazerosa? E nem sempre aqueles personagens que você tem nos livros, nos clássicos, têm relação com o cotidiano dele. Então, assim, uma prática interessante que a escola, né, tem feito uso, que é uma metodologia de êxito, é a tertúlia. Eu acredito que a tertúlia dialógica literária, é um mecanismo para aproximar o aluno de livros que ele poderia, hoje em dia, passar a vida inteira sem ter contato nenhum com esse tipo de livro, ou clássico, ou música também, né?
Então, assim, a tertúlia é um momento em que grupos se reúnem para discutir, para refletir sobre determinado... Pode ser um livro, pode ser uma música em comum. A dialógica é por causa do diálogo, né? Promover o diálogo. Okay. E a literária é porque você vai fazer com que esse aluno tenha acesso a clássicos, né? Então, o Machado de Assis, né? O Miguel de Cervantes. A leitura, ela pode e deve ser também utilizada como essa opção de prazer e de lazer, De né, prazer Ana? e de lazer. Não é? E não adianta você, do nada, introduzir forçadamente, entendeu? Um aluno que não tem o hábito de ler, que os pais não leem em casa, ele não tem referência de leitura, ele não tem acesso, né, aos livros que ele gostaria, talvez, de ler. Você, do nada, ir lá e forçar. Eu acho que a prática da tertúlia, ela exerce esse papel aí bem democrático, né? Eu sei que todos estão tendo acesso àquele livro e eu posso escolher. É uma escolha, eu posso escolher. Eu quero ler o livro todo, não, eu vou ler esse fragmento que me chamou a atenção. O que eu consigo trazer para a minha vida dessa obra, né? Se vocês conseguiram discutir com os alunos o Dom Quixote, é um avanço, né? Nossa. Porque o Dom Quixote, pelo menos a versão que eu li, é uma versão de 800 páginas, é um livro que tem muito diálogo, muito diálogo. Muito. E ele tem um palavreado que é muito daquela época ali, dos anos de 1700, Uma anos de linguagem, 1800. não uma linguagem rebuscada. É uma linguagem, exatamente. Ô, Ana, de que maneira o seu hábito de leitura, o seu histórico como leitora, influenciou você para decidir ser professora da área de linguagem? Menino, pois é, para você ter uma ideia, inicialmente eu dizia que queria... Eu falava sempre na infância com meu pai que eu queria escrever um livro. Achava, não, eu tinha isso como, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro. Não escrevi até hoje. E quando chegou na faculdade, a minha ideia inicial não era nem fazer letras. Em determinado momento eu falei, eu quero fazer jornalismo. E na época era um curso que eu não tinha condições nenhuma para pagar, enfim. Mas eu falei que queria fazer... Que você também estaria em contato com a escrita, não é, Ana? Achava muito bonito e queria fazer. Eu acredito que essa questão da adolescência, o fato de representar um público e estar ali na tela e de entrevistar as pessoas, isso me deixava bem intrigada. Só que... em determinado momento, por ter um histórico de profissionais na área da educação, na família, por parte de pai, eu tenho irmãs mais velhas que eu, que são professoras, tios e tias. Isso acabou influenciando também positivamente, porque eu comecei a ter contato com a escola. Eu vim para Linhares, na época com o intuito de fazer o curso de jornalismo, porém eu comecei a atuar num projeto social, o Projeto Meninas da Terra. Fui voluntária lá por um tempo, depois fui contratada também como educadora social. Eu comecei, nesse período, a dar aula de reforço para os meninos e comecei a sentir desejo, né, de dar aula. Eu comecei a gostar do resultado, de ver como eu conseguiria influenciar aquele menino, às vezes um menino que estava com uma mente que não teria condições de fazer algo e ele conseguir, né? E eu comecei a fazer estágios, substituições de alguns professores e tal. Quando eu vi, eu falar para você assim, como que foi, eu não sei. Eu fiz o vestibular e daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava no curso de letras. De como o processo de ensino-aprendizagem pode transformar a vida da pessoa. Transformou até a minha mente, tanto que eu não senti nenhum remorso de... Assim, gente, não era isso que eu queria. Eu realmente queria ser professora, eu não sabia disso. Eu sei. Quando eu vi, eu já estava fazendo o curso de letras, já estava atuando. Como eu já trabalhava em um projeto social, eu comecei a trazer para o projeto social a minha prática em sala de aula, assim, comecei já a aplicar.
E quando eu vi, eu já estava amando o curso e... Obrigado, Ana, por ter vindo. Tá? Muito obrigada. O programa Sim Eu para que a Literatura agradeço. está com as portas abertas aqui. Muito Tá bom? obrigada. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.